Boa noite, pessoal. Estamos juntos para mais uma aula da disciplina Legislação Tributária e Direito Empresarial. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa iluminação aqui para vocês. Hoje eu acho que melhorou um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar da recuperação judicial de empresas. O que é isso? A recuperação judicial de empresas é um instituto que permite a superação das crises financeiras que a empresa atravessa. Em momentos como esse da pandemia de Covid-19, que está assolando todo o globo terrestre, todo o mundo está envolvido e está sofrendo os reflexos dessa crise instaurada com esse vírus que ainda não tem um tratamento eficaz, que ainda não possui uma vacina, que já ceifou a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Nós estamos aí no ranking entre os países com maior número de vítimas. Dentro de um contexto como esse, imagine como é que está a cabeça do empresário, como é que está a cabeça daquele que sobrevive da atividade econômica direta. Claro que o empregado também se encontra em situação complexa, em situação muito complicada. Por quê? Porque se o empresário não ganha dinheiro, se a atividade econômica não se desenvolve, o que vai acontecer com o empregado? Vai acabar sendo demitido e talvez nem receba os seus direitos trabalhistas. Então a aula de hoje fala sobre a recuperação judicial de empresas, que é uma ferramenta que pode ajudar aquelas empresas que atingirem um status de crise em que não seja mais possível honrar com os seus compromissos, conseguir recuperar-se, conseguir manter-se viva. A recuperação judicial de empresas, então, como eu já disse, ela tem o objetivo de tornar viável a superação de crise econômico-financeira da empresa devedora. Para isso, gente, nós vamos ter que desdobrar uma dimensão mais abrangente para compreender qual é realmente essa finalidade, o que ela envolve. Olha só, está muito técnico isso, não é não? Superação de situação da crise econômica financeira. Ficou muito superficial. Vamos pensar o que isso significa. A recuperação judicial de empresas deve, portanto, proporcionar a manutenção da empresa, a manutenção da fonte produtora. Se você baixar o slide que está lá no campo conteúdo, onde você acessou o link para assistir a aula, fica mais fácil de acompanhar, tá bom? Então nós temos aí nesse grupo a manutenção da fonte produtora. Também é finalidade da recuperação judicial de empresas proporcionar a manutenção dos empregos, a manutenção dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, assegurar o direito dos credores. Na realidade, o que se pretende é criar um ciclo em que todos se beneficiem e ninguém saia prejudicado. A recuperação judicial de empresas proporciona à empresa a possibilidade de superar a crise, de manter-se ativa e de se recuperar. Proporciona a manutenção dos empregos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, ela tem a finalidade de assegurar o direito dos credores. Afinal de contas, se não recebe com a empresa funcionando, com ela fechada, a possibilidade, na maioria das vezes, é ainda maior. A recuperação de empresas, então, vai promover a preservação da empresa, promover a preservação da sua função social e também vai estimular a atividade econômica ao assegurar uma nova chance de sobrevivência para aquela empresa devedora. É, portanto, um instrumento de superação da crise, que permite que a empresa continue funcionando. Mas isso não se dá de maneira informal, existe um processo. Quem vai decidir sobre a viabilidade da recuperação da empresa é o Poder Judiciário. Por quê? Porque é um processo que envolve muitos interesses. Envolve os interesses de sobrevivência da empresa, mas também de manutenção do emprego, de manutenção da atividade econômica, da geração de riquezas que essa atividade proporciona e
do interesse dos credores em receber aquilo que lhes é devido. O judiciário, então, é quem se manifesta. E o juiz, ao decidir, ele vai levar em consideração alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, qual é a importância social da empresa, o volume que ela possui de ativo e passivo, portanto, qual é o patrimônio, quanto que essa empresa deve, é viável realmente oferecer a oportunidade da recuperação para essa empresa? Nós vamos observar ainda, aliás, o juiz observa ainda, há quanto tempo essa empresa está no mercado, a mão de obra e a tecnologia que ela aplica nos seus processos e, lógico, o porte econômico da empresa solicitante. Para requerer a recuperação judicial, lembrando que essa matéria cai na avaliação de segunda etapa, tá bom? Eu sei que essa palavrinha é mágica para conseguir chamar a atenção. A recuperação judicial pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, caso o titular da empresa venha a falecer, a esposa pode reivindicar, o esposo pode reivindicar. Também pode ser requerida pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante, que é o responsável em conduzir o processo de inventário, é o responsável no processo de inventário dos atos necessários à finalização da distribuição do patrimônio, a liquidação do ativo e a distribuição entre os herdeiros, lógico que com o devido pagamento dos devedores, dos credores, perdão. E nós temos também a possibilidade do sócio remanescente, quando nós estamos de uma sociedade empresarial, estamos diante de uma sociedade, pode ser que alguma das partes, alguns dos sócios venham a falecer em um acidente, por exemplo. Aquele sócio que permanece, aquele que sobrevive, também pode pedir recuperação judicial. Também vai ser necessário que essa empresa esteja regularmente constituída, ou seja, registrada na junta comercial. E o tempo de atividade da empresa que reivindica o benefício tem que ser superior a 2 anos e só é contado a partir da data do registro na junta comercial. Existem outros requisitos para conceder ao devedor a oportunidade de se recuperar. Quais são esses requisitos? Primeiro, além daquele de, no mínimo, 2 anos de atividade com a empresa regularmente constituída. Não ser falido. E se em alguma oportunidade da vida isso aconteceu, que ele já tenha declaradas extintas as suas responsabilidades, o que vai exigir para comprovar uma sentença transitada em julgado. O que é sentença transitada em julgado mesmo? Aquela decisão judicial, a sentença emitida pelo juiz e da qual não cabe mais nenhum recurso. As responsabilidades decorrentes da falência, caso ela tenha ocorrido então, precisam ser declaradas extintas por sentença no caso de acolhimento para acolhimento do pedido de recuperação judicial. Também não pode o empresário solicitante ter obtido o mesmo benefício, o benefício da recuperação judicial, em um intervalo temporal inferior a 5 anos. Precisa ter, se em algum momento da vida já utilizou da recuperação judicial, precisam ser transcorridos no mínimo mais 5 anos para que ele volte a ter o direito de ser beneficiado novamente. Não pode ter sido condenado e não pode ter como administrador ou sócio controlador da empresa qualquer pessoa condenada por crime falimentar. Os crimes previstos na Lei 11.101/2005, essa lei está em processo de revisão, nós devemos ter uma nova legislação em breve, tá? Além disso, todos os créditos existentes na data do pedido, isso é importante. O que é que eu posso envolver na recuperação judicial se a gente preencheu aqueles requisitos objetivos?
do não ter sido falido, do não ter sócio condenado por crime falimentar, de ter a empresa ativa há pelo menos 2 anos, de não ter o benefício da recuperação judicial em período anterior, ou melhor, em período inferior a 5 anos. Perfeito, cumpriu os requisitos. O que eu posso envolver na recuperação judicial? Todos os créditos existentes na data em que eu apresentar o meu pedido à Justiça. Mesmo que esses créditos ainda não estejam vencidos, eles estão sujeitos à recuperação judicial, que vai proporcionar uma oportunidade de renegociação. Então, a renegociação alcança aqueles títulos que já venceram, aquelas dívidas que já estão vencidas, e alcança também as dívidas que ainda vão vencer, para oportunizar ao devedor a possibilidade de renegociar de forma a atender todos os interesses na medida do possível, ao mesmo tempo em que assegura a sobrevivência e a manutenção da empresa. Os credores do devedor de recuperação judicial não perdem direitos e privilégios que foram constituídos em contrato, como, por exemplo, a hipoteca, a garantia de fiança, tá bom? Continua normal, não traz prejuízo nesse sentido. Quais são os meios de recuperação? O que o empresário pode apresentar no plano de recuperação para demonstrar que a empresa tem como sair do vermelho, que a empresa tem como honrar os seus compromissos, pagar os seus credores? Eles estão previstos lá no artigo 50 da Lei 11.101/2005. Nós podemos envolver, por exemplo, a concessão de prazos e condições especiais para o pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Esse prazo envolve um lapso temporal de 2 anos, via de regra, que é o prazo para a execução do plano de recuperação judicial. Também é possível promover a incorporação, fusão dessa empresa com outra, de forma a torná-la mais viável do ponto de vista econômico, fortalecer a sua capacidade econômica. É possível também promover a alteração do controle societário, substituir total ou parcialmente os administradores da empresa, conceder aos credores direito de eleição em separado dos administradores e poder de veto em relação às matérias que o plano especifica, dá uma oportunidade maior de definir os rumos que o processo de recuperação vai tomar. Aumentar o capital social da empresa, promover, portanto, a injeção de mais recursos, aumentar o ativo da empresa, fazer o arrendamento do estabelecimento, promover redução salarial, compensação de horários, redução de jornada, mas eu lembro que quando envolve direito trabalhista, esses meios de recuperação judicial precisam ser objeto de convenção coletiva. Não pode ser simplesmente imposto ao empregado. Aliás, a irredutibilidade salarial é uma garantia do trabalhador brasileiro. Para que se autorize a redução de salário com redução de jornada, nós precisamos de manifestação pela convenção coletiva. Nós temos, inclusive, nesse período agora de pandemia, possibilidade de redução salarial com redução de carga horária, até mesmo as possibilidades de suspensão do contrato de trabalho. É muito importante observar a lei que vigora naquele momento, porque em situações extraordinárias, como essa da pandemia que nós estamos vivenciando, existem regras específicas transitórias que precisam ser observadas. Também é possível promover a substituição de uma obrigação por outra, recombinar aquilo que já havia sido pactuado anteriormente, aí a obrigação nova substitui a obrigação anterior, constituir uma sociedade de credores, vender parcialmente os bens que guarnecem a empresa, autorizar o usufruto da empresa, promover a administração compartilhada. Enfim, são muitos os meios.
esses meios serão consignados no plano de recuperação. O plano de recuperação judicial tem que ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores. O plano vai ser apresentado em um período de 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Apresenta o plano, o juiz vai convocar a Assembleia de Credores, que é um órgão colegiado em que existe a participação direta dos credores na decisão acerca da autorização, da aprovação ou não do plano de recuperação e, consequentemente, da recuperação judicial, da oportunidade de sobrevivência pela empresa. Uma vez definido, autorizado, deferido o pedido de recuperação judicial, vai haver uma pessoa de confiança do juiz acompanhando o passo a passo de toda a evolução desse processo, que é o administrador judicial. Esse administrador judicial precisa ser uma pessoa idônea, de confiança do juiz, que pode ser habilitada, de preferência um advogado, um economista, um contador, um administrador de empresas, pessoa que realmente tenha conhecimento para acompanhar o processo de recuperação da empresa. Também é possível que esse administrador judicial seja uma pessoa jurídica. Quando for uma empresa nomeada administrador judicial para acompanhar a recuperação judicial de outra empresa, uma pessoa física tem que ser indicada como responsável e vai responder pessoalmente também pelos danos que eventualmente causar dentro daquilo que a lei dispor. Não se pode criar absolutamente nada. O administrador judicial, portanto, é uma figura que vai atuar como auxiliar do juiz. E ele é remunerado pelo devedor. A empresa que requer a recuperação judicial é quem remunera o administrador judicial, perfeito? Temos ainda o Comitê de Credores, que é um órgão facultativo e permite aos credores acompanhar mais de perto e fiscalizar mais de perto a recuperação judicial. Caso o Comitê de Credores não seja constituído, esse papel é desempenhado pelo administrador judicial. Então, uma vez aprovado o plano de recuperação, nós vamos ter o acompanhamento da evolução pelo administrador judicial como auxiliar do juiz e pelo Comitê de Credores na defesa do interesse dos credores. Quando não houver esse Comitê de Credores, o administrador judicial assume também essa responsabilidade. E a segurança conferida ao processo de recuperação é muito significativa. Para nós termos uma ideia, existe até mesmo a possibilidade da recuperação judicial ser convolada em falência. Nome difícil, né? Convolada. Vamos a um termo mais simples. A recuperação judicial, por determinação do juiz, pode ser transformada, convertida em falência. E aí, já sabe o que é que acontece, é a quebra. O empresário é afastado da função e nós vamos ter a liquidação do ativo para saldar, na medida do possível, as dívidas existentes. Isso falando em termos bem mais simples. Quando que pode acontecer essa convolução da recuperação judicial em falência? Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, eles são soberanos, então podem reprovar o plano e podem determinar a recusa do prosseguimento da recuperação judicial. Nós também podemos ter essa convolução pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação. Se ele perdeu o prazo dos 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial depois de deferido o processamento da ação, processamento do pedido, também pode ser convolado em falência. Quando houver rejeição do plano de recuperação pela Assembleia, que é um item específico, não aprova esse plano, e também em caso de descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, desde que
vencimento dessas obrigações ocorra no prazo de até 2 anos depois da concessão. Por quê? Porque esse é o período de duração do processo de recuperação judicial. Se o devedor cumprir todas as obrigações, a empresa é considerada recuperada e a inscrição em recuperação judicial que vai estar constando lá no seu registro na junta comercial vai ser retirado, com a empresa retomando toda a sua credibilidade no mercado. Amanhã tem mais, não se esqueçam de baixar os slides. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e já sabem, qualquer dúvida, durante todo o período de aula o professor fica online. É só entrar em contato pelos canais que estão disponibilizados aí no corpo do conteúdo. Tem o número do meu WhatsApp, você pode me chamar pelo inbox do Facebook, também pode mandar e-mail. Se por acaso assistir essa aula depois do horário que ela estava programada para acontecer, você também pode mandar a sua comunicação, que eu, mesmo não estando online, pode ser que naquele momento eu não tenha como te responder, eu com certeza vou te dar retorno e isso acontece em um período de menos de 24 horas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele assim permitir.